Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre todos nós nessa noite. Amém? Glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, pode abri-la no Evangelho de Lucas. Aleluia. No capítulo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25. Você que encontrou, diga glória a Deus. Você que está com sua Bíblia, ou você que está com seu celular, acesse a sua Bíblia. Versículo 25, diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelo privilégio de poder estar diante da Sua presença, de poder, ó Deus, cultuar ao Senhor, de ter livre acesso ao trono celestial. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, por saber que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Portanto, Pai, nós sabemos que o Senhor nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Portanto, nós usamos essa autoridade que o Senhor nos deu e repreendemos todo o mal, toda a força espiritual, seja ela interna, física, externa, emocional, sentimental. A Deus, que todo o mal perca sua força, sua resistência, agora em nome de Jesus Cristo. E que as nossas mentes e corações, ó Deus, sejam levados cativos à obediência de Cristo, para que, ó Deus, o Teu Espírito Santo venha, ó Deus, e fale ao nosso coração, e instrua-nos na Sua palavra, para que o Teu nome seja glorificado, para que a Sua palavra, para que a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se manifeste na nossa vida e faça com que o Senhor seja glorificado e exaltado. Nós Te bendizemos, nós Te exaltamos e Te agradecemos por aqui estar conosco, e que a Sua palavra, ó Deus, venha fazer com que a Sua vontade seja estabelecida em nós, e que o Teu Espírito Santo possa nos mostrar a verdade, a mensagem a qual o Senhor quer que saibamos, que entendamos, que está nesse texto sagrado, em nome de Jesus Cristo. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Eu não sei vocês, queridos irmãos e irmãs, se já questionaram ou já indagaram, colocaram isso diante das pessoas, ou até mesmo diante de vocês, diante de si próprio, ou diante de Deus, como ocorreu aqui nesse texto, no qual um escriba, um doutor da lei, chega diante do mestre, diante de Jesus, e o questiona, pergunta para ele: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Às vezes nós estamos cultuando ao nosso Deus, estamos vivendo a nossa vida
cristã, e às vezes nos questionamos a respeito se herdamos a salvação, se realmente nós estamos na era messiânica em que nós podemos acreditar em Cristo. Às vezes existe essa dúvida a respeito de que se alcançamos a salvação, se Deus se revelou a nós e nós obtivemos a resposta divina e que fomos salvos. Muitas vezes nós fazemos esse questionamento. E para que possamos entender aqui o contexto, no tempo de Jesus, aquelas pessoas que conheciam a lei, elas tinham não um conhecimento simples, periférico, como muitas vezes nós temos, de conhecer as Sagradas Escrituras apenas alguns versículos, algumas passagens. Eles tinham conhecimento profundo. Sabe por quê? Os meninos em Israel, quando eles completavam 6 anos, eles começavam a estudar a Torá. E até os 10 anos de idade, eles já haviam decorado os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles já sabiam de cor os 5 primeiros livros da Bíblia com 10 anos de idade. E esse era o primeiro ciclo dos meninos que ingressavam no estudo da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da Torá. E aqueles que se destacavam, eles passavam para um segundo estágio. Eles ingressavam na escola judaica e passavam a ser instruídos por um rabino, por um mestre. E aqueles que não se destacavam, eles voltavam para as suas casas e aprendiam uma profissão, tinham o seu ofício da família e viviam as suas vidas normalmente. Mas aqueles que se destacavam começavam a estudar profundamente a respeito da Bíblia Sagrada. E aos 12 anos, eles já haviam decorado todas as Sagradas Escrituras. Eles sabiam todos os textos, todos os versículos, tudo. E a partir de então, eles começavam a ter a compreensão e buscar aquilo que os rabinos ensinavam. A partir do momento que eles já haviam decorado toda a lei, eles começavam a estudar a respeito do entendimento, da interpretação, do conjunto de regras e interpretações de alguns rabinos. E no tempo de Jesus, haviam 2 rabinos famosos, que um se chamava Hilel e outro Shammai. E eles tinham uma resposta a respeito de como herdar a salvação. Se você chegasse e perguntasse para um desses rabinos, eles iam falar assim: se você recebeu a lei, a Torá, a lei divina, você também recebeu a salvação, a vida eterna no mundo vindouro. Era esse o entendimento que eles tinham. Os mais famosos, os mais conceituados diziam isso. E é nesse contexto de que Jesus está ali, porque a partir dos 14 anos eles começavam a discutir quais eram as interpretações dos rabinos. Eles queriam saber o que um pensava a respeito da lei, qual era a compreensão de cada um. E por isso que se você ler a Bíblia Sagrada, você vai encontrar que aos 14 anos, Jesus estava debatendo no templo a lei, e as pessoas, os rabinos, as pessoas que ali estavam admiradas com o conhecimento de Jesus Cristo. É nesse contexto de que os judeus, os israelitas cresciam. Eles cresciam com o objetivo de ter o conhecimento profundo da Bíblia Sagrada. Eles queriam conhecer, eles queriam saber, eles queriam ser os melhores. E havia essa disputa, e dentro dessa disputa, eles queriam saber qual era a motivação por trás do texto sagrado, qual era a definição de cada um. E é nesse contexto que esse homem, esse doutor da lei, chega diante de Jesus. Ele chega diante de Jesus e pergunta:
O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus não responde para ele aquilo que ele havia perguntado. Jesus pergunta para ele assim: como você lê? O que diz as Escrituras? Quando Jesus faz essa pergunta para ele, Jesus está dizendo assim, qual é o jugo que você carrega? Qual é a orientação rabínica? Qual é o seu mestre? O que o seu mestre diz para você? Porque quando Jesus diz naquele outro texto: vinde a mim, porque eu sou manso e humilde, tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu fardo é suave e é leve. Ele estava dizendo tudo dentro desse contexto, no contexto de que o jugo de Jesus, ou seja, que a interpretação que Jesus tinha, era também uma nova forma de você compreender a lei. Ou seja, Jesus veio para mostrar para nós a maneira certa, correta, de compreender e interpretar as Sagradas Escrituras. Essa disputa entre os rabinos que havia naquela época, de entender, de saber o que um pensava a respeito de tal texto, Jesus chega diante daquele contexto e fala assim: eu também tenho uma forma de interpretar a lei, eu também tenho uma forma de mostrar como é que Deus se manifesta e como é que Deus quer que nós nos mostramos para as pessoas. É nesse contexto. E quando Jesus fala isso para ele, ele chega lá e mostra que amarás ao Senhor teu Deus, no versículo 27, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus fala para ele assim: respondeu bem, faze isso e viverás. Quando Jesus vê que ele utilizava a interpretação de Hillel e até mesmo dos outros rabinos, que era que a salvação era estabelecida pelo cumprimento e pelas boas obras, em fazer aquilo que a lei estava dizendo, Jesus fala assim para ele: exatamente, você respondeu bem. É exatamente isso que diz a Bíblia Sagrada, é exatamente isso que diz o texto sagrado. Faze isso e viverás. Quando Jesus fala isso para ele, fala assim: faze isto e viverás, Jesus está tocando na ferida deles. Jesus está dizendo para eles assim: já que vocês conhecem, já que vocês sabem tão bem que é dessa forma que você consegue obter a salvação, é desse jeito que você consegue entrar na vida vindoura, então faça, cumpra, execute a lei da forma que você disse. Por que eu estou dizendo isso? Se você puder, ou se você quiser só ouvir o que eu vou ler no livro, na epístola de Tiago, no capítulo 1 e no versículo 22, vai dizer assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. No versículo 25, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Agora pode voltar lá para Lucas, no capítulo de número 10. Jesus estava dizendo para ele: você conhece, você sabe como você deve viver, então viva, então faça. É dessa forma que você tem que agir. Mas aí nós questionamos: será que é possível viver e fazer, amar a Deus acima de todas as coisas?
de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento? Será que nós amamos a Deus? Será que você ama a Deus? Será que Deus está acima de tudo na sua vida realmente? Será que você serve a Deus, você cultua, você faz parte dos momentos de adoração ao Senhor? Você estuda a palavra de Deus? E será que o amor verdadeiro que existe dentro de você é capaz de proferir e dizer que você ama a Deus acima de todas as coisas e também ama o próximo como você ama a si mesmo? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós estamos vivendo a nossa função eclesiástica, muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida rotineiramente, cumprindo o calendário religioso, o cronograma que está colocado diante de nós, através da igreja, através daquilo que precisamos fazer, através das respostas que temos que dar para as pessoas que estão à nossa volta. Nós começamos a viver essa nossa vida, e às vezes nós nos perdemos nisso, e era isso que Jesus estava ensinando aqui nessa parábola do samaritano. E quando Jesus fala para ele assim: faça isso, viva isso, e você vai conseguir a salvação, ele faz outra pergunta para Jesus. Ele fala assim: mas quem é o meu próximo? Olha só o que diz. Após o versículo 28, ele diz assim: porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí Jesus vai contar uma história. Jesus vai mostrar, e muitas pessoas dizem, às vezes nós escutamos que Jesus contou uma parábola. Às vezes nós achamos que era uma história inventada, mas muitas vezes era algo que realmente havia acontecido, e eles pegavam como exemplo e apresentavam para as pessoas. Então Jesus tem aquele doutor da lei que se levanta, né? A Bíblia diz que ele se levantou e foi questionar Jesus a respeito de como que ele poderia herdar a salvação, a vida eterna, e depois ele questiona: quem é o meu próximo? Quando ele faz isso, a Bíblia Sagrada diz que ele se levantou, ou seja, aquele doutor da lei, ele respeitava Jesus, ou ele era um hipócrita ao ponto de se levantar para julgar, para questionar Jesus, para colocar Jesus à prova. Ele apenas se levanta para mostrar que ele tinha uma possível reverência e acreditava naquilo que Jesus poderia ensinar, ou então ele apenas estava agindo realmente como um hipócrita para que Jesus apenas entendesse aquilo que ele queria falar, aquilo que ele queria questionar e respondesse. Então Jesus estava incomodando as pessoas religiosas daquela época com o seu ensinamento. E eles queriam saber da boca de Jesus o que Jesus achava, se Jesus iria contradizer aquilo que os religiosos da época, os escribas e os fariseus, estavam ensinando há anos. E Jesus falou para ele: é exatamente isso, viva a lei e você receberá a salvação. Jesus não estava dizendo que a salvação viria por meio das obras. Jesus estava colocando diante dele uma compreensão muito além. Jesus falou isso outrora, ele falou assim: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais vocês vão herdar o reino dos céus. Ou seja, nós que temos a compreensão na atualidade, através da informação que chegou até nós, que Jesus morreu por nós e que a salvação está em Cristo, é muito fácil saber que nós fomos justificados. Mas naquela época, Jesus estava dizendo assim: se a justiça de vocês não excederem muito aquilo que vocês acham que estão fazendo, a maneira religiosa como vocês estão vivendo, a maneira aparente, só diante das pessoas como vocês estão vivendo, se vocês não excederem muito tudo isso que vocês estão fazendo, vocês jamais vão herdar o reino dos céus. É nesse contexto que ele pergunta então para Jesus: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus vai contar para ele. Descia, no versículo 30, e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Olha aqui,
Vamos falar versículo por versículo para que haja compreensão do texto. Jesus fala assim: havia um homem descendo de Jerusalém, e ele estava passando por uma estrada que tinha 27 quilômetros de distância, que era uma estrada que passava de Jerusalém até Jericó. E esse homem estava passando por um local desses 27 quilômetros que haviam muitos salteadores, ladrões, pessoas que ficavam à espreita das pessoas que passavam por aquele caminho para que eles assaltassem aquelas pessoas. E esse homem foi afligido, esse homem foi abordado por aquelas pessoas, por aqueles ladrões, por aqueles assaltantes. E naquele momento que aqueles assaltantes pegaram aquela pessoa, aquele homem, ele foi despojado. O que é despojado? Eles tomaram tudo que ele tinha de valor, e provavelmente até mesmo as suas vestimentas eles haviam roubado. E aquele homem, como o texto na história mostra aqui, que ele ficou como morto, isso significaria o quê? Que ele reagiu contra os ladrões, ele lutou contra os ladrões, e por ele ter reagido, ele foi severamente espancado, e com isso ele ficou como se ele estivesse morto. Então está aquele homem caído no chão, naquela estrada que ligava Jerusalém a Jericó. E esse caminho, ele era percorrido muitas vezes por levitas, por sacerdotes e pelos leigos judeus que faziam parte da delegação de Israel, que trabalhava no templo. E quando Jesus começa contando essa parábola, ele fala assim: esse homem foi afligido, foi atingido por ladrões e está caído ali. Assim às vezes somos nós. Às vezes nós estamos vivendo a nossa vida, nós estamos caminhando, estamos vivenciando as etapas da nossa vida, e somos afligidos de repente por algo inesperado. Às vezes somos afligidos, seja na vida sentimental, emocional, seja na vida profissional, seja na vida ministerial, seja qual for a nossa relação com Deus e com as pessoas. Às vezes nós nos sentimos que estamos passando por dificuldades, por problemas, nós estamos vivendo a nossa vida e de repente nós somos afligidos e nos encontramos como aquele homem, precisando de ajuda, um homem necessitado que foi afligido, que apanhou, que não esperava que aquilo ocorresse, mas ocorreu, aconteceu. Às vezes algo de diferente acontece na nossa caminhada, no nosso andar da carruagem. Às vezes nós não estamos esperando, mas algo ocorre inesperadamente na nossa vida, e com isso nós aguardamos que algo aconteça. Nós ficamos na expectativa de que Deus levante uma pessoa para nos ajudar. Nós ficamos na expectativa de que Deus venha ao nosso encontro para resolver esse problema, essa situação adversa que nós estamos enfrentando. Eu não sei quais os problemas que você tem passado, eu não sei quais as aflições que você tem vivido, eu não sei o que você tem colocado como expectativa, como esperança diante de Deus, mas muitas vezes nós estamos nessa expectativa. E de repente, Jesus continua a história dizendo, após ele ficar ali como morto, e ocasionalmente, no versículo 31, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Esse sacerdote, provavelmente, ele havia servido no templo por 2 semanas, que era o ofício que ele tinha. E após servir por 2 semanas, conduzir a adoração da nação de Israel no templo, ele está indo embora para sua casa, porque muitos sacerdotes e levitas e os leigos judeus que trabalhavam no templo,
eles moravam em Jericó, então eles iam para Jerusalém, executavam a sua função eclesiástica, e após aquele período de purificação, de adoração, todos os rituais que eles faziam, eles voltavam para a casa deles. E é nesse contexto aqui que o sacerdote está voltando, ele descia, então ele já havia servido 2 semanas no templo, porque se ele estivesse subindo, ele estava indo fazer e prestar a sua adoração, mas ele estava descendo. E quando ele está descendo, ele olha e ele vê aquele homem que estava caído, que havia sido afligido por salteadores. Ele passa de largo, ele olha, vê aquela situação e vai embora. Ele vem, faz o que? A atitude dele é de ir embora. E às vezes nós ficamos nessa expectativa, esperando demais das pessoas. Às vezes nós estamos passando por problemas, dificuldades na nossa vida, e nós colocamos toda a nossa confiança, esperamos que as pessoas que estão à nossa volta, que vão vir e vão nos ajudar, vão estender as mãos. Eu não sei quem você pode ser aqui nessa história. Não sei se você pode ser os assaltantes que foram e retiraram aquilo que ele tinha, despojaram aquele homem. Cada um de nós sabemos o que estamos fazendo e como estamos vivendo a nossa vida, porque é muito fácil nós chegarmos aqui, cultuarmos a Deus, entoarmos louvores, adoração, oferta, ouvir uma palavra, e quando nós vamos para os nossos afazeres, para a nossa casa, para o nosso trabalho, como que nós estamos lidando com as pessoas as quais nós proferimos e falamos que amamos? Como que nós estamos agindo para com as pessoas? Será que nós estamos retirando, pegando aquilo que elas têm, apenas se aproveitando das oportunidades dos outros, apenas aproveitando da bondade das pessoas, ou até mesmo aproveitando da oportunidade de enganar as pessoas? Cada um sabe o que faz. Você sabe o que você tem feito. Você sabe como que você está agindo com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Você sabe. O Evangelho que nos chama, o Cristo que se revelou para nós, é o Cristo que quer que nós vivamos não uma vida de brincadeira ou de teatro, como os fariseus, como os escribas. Jesus falou: faça o que eles estão dizendo, mas não faça o que eles estão fazendo. Jesus está dizendo para ele aquilo que Tiago disse: não sejam apenas ouvintes da palavra do Senhor, sejam praticantes. Não adianta nada nós participarmos dos cultos, não adianta nada nós conhecermos a Bíblia Sagrada, não adianta nada nós termos um conhecimento elevado da Bíblia Sagrada, daquilo que estamos fazendo, sendo que no nosso cotidiano, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa casa, seja onde for, nós não estamos praticando, não estamos fazendo aquilo pelo qual Deus quer que nós façamos na nossa vida. Não adianta nós vivermos a nossa vida apenas na expectativa de que os nossos problemas sejam resolvidos. Deus nos chamou para algo muito além disso. Nós não vamos viver para sempre. Sim, o momento pelo qual a fatia que Deus nos deu de vida deve ser vivida da melhor forma possível. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Mas o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E o ladrão não é o diabo, tá? Não sei se você já entendeu a Bíblia Sagrada, mas o ladrão não é o diabo. São as pessoas que querem apenas roubar, matar e destruir. É o sistema religioso, é a religião que quer prender as pessoas debaixo de um jugo que nem mesmo os escribas e fariseus podiam suportar e viver. A religião quer nos prender, a religião quer nos aprisionar debaixo de um jugo
Mas Jesus vem e diz: tomem sobre vocês o meu jugo e o meu fardo, que é suave e é leve. Aqui, embora o sacerdote tenha olhado para aquele homem e tenha passado de largo, ele tinha inúmeras justificativas para fazer aquilo. E alguma delas é essa: o sacerdote, para servir no templo, ele não podia, o que estava lá em primeiro da lista, dizendo que como que ele não poderia se contaminar e se tornar impuro, era de que ele não poderia ter contato com o cadáver, com o defunto. Então, quando ele passa e vê aquele homem caído no chão, sem saber quem aquele homem era, se ele era judeu, se ele era samaritano ou se ele era qualquer outra coisa, porque aquele homem estava despojado, estava caído, porque para que alguém conseguisse, por exemplo, descobrir qual que era a origem, a etnia daquele homem, eles poderiam chegar e fazer uma pergunta, mas aquele homem estava caído como morto, ele não conseguia falar, ele estava semi-morto, estava desmaiado. Então não dava para perguntar para saber qual que era a forma que ele ia falar, que simplesmente uma palavra que ele falasse, eles já conseguiam detectar. Esse homem, ele fala hebraico, fala aramaico, ele fala o hebraico bíblico, enfim. Mas como ele vê, e o sacerdote não podia chegar, o máximo que ele podia chegar eram 4 côvados de um cadáver. Se ele ultrapassasse essa linha, ele ficava contaminado. E essa contaminação causaria nele, sabe o quê? Muitos problemas, perdas. Porque para que ele pudesse se purificar novamente, olha só o contexto. O sacerdote tinha acabado de servir no templo, tinha acabado de conduzir a adoração do povo, acabado de oferecer os sacrifícios. Se ele chega perto daquele homem, aquele homem está morto, ele ia ter que rasgar as suas vestes. Isso mexeria na parte financeira dele, porque eram vestes sacerdotais que ele tinha, custava caro. Além dele rasgar as suas vestes, ele ia ter que demandar tempo para ir atrás de um novilho vermelho e queimar aquele novilho até que ele se transformasse em cinzas. E toda essa purificação levaria um prazo de 1 semana. E além de fazer isso, ele ia ter que voltar para Israel, chegar diante de Jerusalém e se colocar diante do portão oriental do templo, diante do altar, e ser humilhado diante de todos os outros sacerdotes que haviam se contaminado. Eles se colocavam diante do altar, tocava-se um gongo, e ali eles eram expostos diante de todas as pessoas para mostrar que eles haviam se contaminado, eles estavam impuros. Então, isso ocasionaria nele o quê? Uma profunda humilhação. Por isso que ele olha e vai embora e obedece estritamente à lei. Ele respeita aquilo que a lei dizia, que ele não podia se contaminar, que ele não podia chegar perto de um morto. Então, na dúvida, ele faz vista grossa e segue o seu caminho. Muitas vezes nós fazemos isso. A vida do sacerdote era uma vida estabelecida do pode e não pode. Era uma vida estabelecida através de regras, de determinações, daquilo que pode ser feito, daquilo que não pode. E às vezes nós estamos vivendo a nossa vida desse jeito. Às vezes nós estamos cumprindo aquilo que as leis determinam. Mas se eu não fizer isso, se eu não participar disso, se eu não fizer tudo aquilo, tudo que as pessoas estão fazendo, o que vão pensar de mim, o meu status, eu vou perder o meu tempo, eu vou perder dinheiro. Então é mais fácil eu seguir a multidão, é mais fácil eu fazer aquilo que aparentemente está certo diante da sociedade religiosa, diante dos doutores da lei, do que realmente eu cumprir com aquilo que Deus realmente quer que façamos, que é mostrar a nossa humanidade e o nosso amor para com o próximo. Então aquele sacerdote vai,
E de repente, olha só, de igual modo, no versículo 32, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. O contexto daquela estrada era assim, era uma estrada perigosa, eram 27 quilômetros. E se você buscar o contexto, você vai saber que os viajantes que estavam passando por aquela estrada, eles sabiam as pessoas que estavam viajando. Era de interesse deles saber quem que estava passando por aquela estrada, porque eles não queriam correr o risco de serem afligidos também por salteadores. Então eles viam de longe quem estava passando. E provavelmente, como já havia acabado a adoração no templo, o sacerdote estava descendo e o levita estava indo atrás. Então o levita viu o que aconteceu. O levita viu que o sacerdote passou, olhou e foi e não fez nada. O levita, ele era de uma categoria inferior ao sacerdote. O sacerdote fazia parte da elite. Após o segundo templo, ele já fazia parte de uma estrutura eclesiástica de alto nível. Provavelmente o sacerdote estava a cavalo, ele tinha uma montaria, e junto com eles as pessoas, as esposas, enfim, estavam indo montados embora para Jericó. Mas o levita, ele participava já de uma categoria abaixo da dos sacerdotes, então provavelmente ele poderia estar a pé. Então ele chega diante daquele homem, e o levita tinha menos exigências do que o sacerdote. Então o levita poderia chegar, e exatamente foi o que ele fez, ó. Ele, de igual modo, também o levita, chegando àquele lugar, ele chegou, ou seja, e vendo, ele chegou, ele foi mais perto, ele foi lá e deu uma olhadinha, tirou a sua dúvida e viu o que estava acontecendo. Mas quem era ele para contrariar o sacerdote? Se o levita chega e presta pelo menos o básico, o mínimo que ele poderia fazer, que eram os primeiros socorros, ele ia estar publicamente dizendo que aquele sacerdote que passou e não fez nada tinha um coração duro. Então quem era ele para contradizer o sacerdote? Se fosse tão importante assim, aquele que está acima de mim teria feito. Se ele não fez, quem sou eu para fazer? E ele segue e faz a mesma coisa e vai embora. Muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida e quem são as pessoas? Quem que nós olhamos como exemplo a ser seguido? A grande ambição de um discípulo que começava lá na sua escola, aprendendo a Torá, decorando os 5 primeiros livros, depois ele passava e decorava todas as escrituras e começava a estudar aos pés de um rabino, aprender tudo aquilo que o rabino interpretava e ensinava a respeito da lei. A sua grande ambição era ser igual ao seu mestre. Essa era a grande ambição de um discípulo, de um talmidim que começava a estudar a Torá, as escrituras, a lei divina, era se tornar igual ao seu mestre. Quem que nós estamos seguindo? A Bíblia Sagrada vai nos mostrar que a religião, queridos, a religião vai dizer assim, ó, nós vamos todos ser abençoados, as coisas vão dar certo, vai acontecer, faz isso, faz aquilo, estabelece regras, normas, estatutos, usos e costumes, ordenanças humanas. Mas Jesus, ele vem e toca na nossa ferida, porque Jesus quer nos mostrar como que nós realmente devemos viver, qual é a função, o que Deus estabeleceu, o que Deus quer de nós, o que Deus quer de você, o que Deus tem como plano, como propósito na sua vida. Jesus quer nos tirar do comodismo.
do posso e não posso, do que é certo e do que é errado, de saber, eu sei mais, eu sei menos, eu canto mais, eu canto menos, eu prego mais, eu prego menos, eu vou a todos os cultos, eu não. O Evangelho está acima da religião. Jesus vem para mostrar que nós devemos viver de uma nova maneira, de uma nova forma. Jesus vem e mostra para aqueles religiosos: vocês estão entendendo tudo errado, vocês estão confundindo todas as coisas. Vocês têm as sagradas escrituras, mas vocês estão se estabelecendo e se fundamentando na lei oral, nas suas interpretações, nos seus usos e costumes, naquilo que vocês acham que é certo, naquilo que vocês acham que é errado. Vocês estão estabelecendo o templo, a vida das pessoas, a função das pessoas, fundamentando naquilo que vocês querem para o bem de vocês, para aquilo que vai fazer com que a sua vontade seja estabelecida e satisfeita. Aí Jesus vem para mostrar para aquele homem que a compreensão de ter a lei de Deus e alcançar a salvação está muito além do que nós podemos imaginar. E aquele levita estava seguindo aquele sacerdote. E é por isso que eu olho para você e falo assim: a sua grande ambição não é seguir o seu pastor apenas. Você pode tê-lo como exemplo, a sua pastora, as pessoas as quais você conhece, as pessoas as quais você vê como motivação para buscar Deus. Isso é bonito, é louvável, precisamos ter referências. Mas Jesus chega para aquelas pessoas e fala assim: tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim. Ou seja, um discípulo de um rabino andava atrás do rabino. Aonde o rabino ia, ele estava atrás, ao ponto de chegar ao final do dia ele está coberto com a poeira dos pés do rabino. Eles andavam muito, e ele ficava atentamente vendo tudo aquilo que o rabino fazia, para que ele pudesse aprender também, para que ele pudesse se tornar como aquele rabino. Então ele seguia, e ao final do dia ele estava coberto com a poeira dos pés daquele rabino. É isso que Jesus está falando: sigam-me, tomem sobre vocês o meu jugo, vejam como eu vivo, vejam como eu faço, faça como eu faço. Quer um conselho? Pegue sua Bíblia, pega lá Mateus, Marcos, Lucas, João, pega os evangelhos e começa a ler os evangelhos e veja o que Jesus fazia, como Jesus se comportava. Quando era para falar, o que Jesus falava, e quando era para ficar em silêncio, como é que Jesus ficava em silêncio? Qual era o comportamento de Jesus diante das pessoas? Porque Jesus, diante dos escribas e fariseus, ele era severo, mas diante dos necessitados, diante dos humildes, diante das pessoas que eram os desprivilegiados da sociedade, ele estendia a mão, ele ajudava, ele fazia. Mas os escribas e fariseus, ele mostrava para eles qual era a forma que eles deveriam viver. E é isso que Jesus está querendo mostrar para aquele homem que o questionou. E após o levita, quem é que chega? Versículo 33. Mas, olha a conjunção adversativa. Quando você lê uma conjunção dessa, mas, ela vai negar o termo anterior. Então aqui, quando ele diz assim, mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo-o, foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Olha só, o contexto aqui
É fantástico. Por quê? Quem que servia no templo? O sacerdote, o levita e o judeu leigo, que fazia parte da delegação de Israel, que trabalhava no templo. O auditório e os ouvintes de Jesus que estavam participando daquele debate entre o doutor da lei e Jesus, estavam na expectativa de saber quem que era o terceiro homem que Jesus ia dar como exemplo do que ia ser feito com aquele homem que estava padecendo no chão. E todos eles aguardavam que Jesus ia dizer assim: e vindo um leigo judeu, chegou até um samaritano. Se Jesus usasse o homem que estava ali precisando de ajuda como um samaritano necessitado e colocasse um leigo judeu para ajudar, ele ia ganhar a atenção de todas as pessoas e ia ser aplaudido. Mas Jesus não queria ser aplaudido pelas pessoas. Jesus não buscava status, como muitas pessoas buscam. Jesus não estava buscando o reconhecimento daquele auditório. Então Jesus vai e mostra realmente o que ele estava querendo dizer com aquela parábola, com aquela história. Jesus chega para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, estavam esperando que ele falasse, e vindo o terceiro, que era aquele outro que havia servido no templo, o leigo judeu. Mas ele mostra uma outra figura. Ele chega e fala assim: e vindo um samaritano. Você não está entendendo. Quando Jesus fala vindo um samaritano, judeus e samaritanos eram inimigos declarados. Os judeus diariamente pediam no templo, sabe o quê? Que os samaritanos não tivessem herança no mundo vindouro, no mundo por vir. Diariamente eles amaldiçoavam os samaritanos, eles julgavam os samaritanos por eles terem se relacionado com estrangeiros, e eles eram acusados de falsa adoração. Então quando Jesus diz: e vindo um samaritano, ele mexeu profundamente na ferida dos judeus, porque os judeus odiavam os samaritanos. E simplesmente de pensar que um sacerdote, vendo um judeu caído no chão, não ajudou. Um levita passando, viu um judeu caído no chão, não ajudou. Mas chegando um samaritano, um inimigo declarado, olha para aquele homem, se direciona, independente se ele ia ser contaminado, porque os samaritanos também guardavam a mesma Torá que os judeus guardavam. Então se ele se aproximasse, ele também se contaminaria. Mas ele não pensa em nada daquilo que as pessoas iam julgar ou iam falar. Ele não pensa se aquele homem que estava caído era um judeu, um inimigo dele. Ele não pensa, ele só olha e vê que era uma pessoa que precisava de ajuda, um necessitado, alguém que estava carecendo de humanidade, de ajuda das pessoas. Ele poderia muito bem ter olhado, porque quando eles passavam pela estrada, eles sabiam quem que estava passando pela estrada. Então se o samaritano estivesse subindo para Jerusalém, e após isso chegar até o homem que estava caído, ele ia falar: o sacerdote passou, o levita passou, e eles tiveram a coragem de deixar esse judeu caído aqui, que foi espancado, está quase morto, ou morto, não sei. Ele poderia ter dado a sua justificativa também, falar: muito menos eu, que sou um inimigo. Ele corria um sério risco, sabia, de ajudar aquele homem, o samaritano. Porque uma vez que ele fosse ajudar aquele homem, se aquele homem fosse um judeu, ele poderia ter a culpa daquilo que havia acontecido com aquele homem. Ele poderia ser culpado do crime que fora cometido a respeito daquele homem. Então ele poderia muito bem também fazer vista grossa, passar e deixar. Já que o sacerdote não fez, o levita não fez. Mas não, ele foi até aquele homem e atou
as feridas. Ele pegou o vinho que ele tinha e o azeite e derramou sobre a ferida daquele homem. Ou seja, ele prestou os primeiros socorros. Ele começa do último para o primeiro. Os salteadores chegaram, saquearam, despojaram e foram. O sacerdote chegou, olhou e foi. O levita passou também, olhou e foi. Mas o samaritano chega, ele faz. Não sejam ouvintes. Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. Aquele homem estava precisando de ajuda. Aquele homem não estava precisando de que você mostrasse o quão santarrão você é, o quão bom você é para pregar a palavra de Deus, ou para tocar, ou para ir ao culto, ou participar de todas as reuniões. Aquele homem não queria saber qual era o seu cronograma religioso, qual que era a sua fidelidade com todos os rituais religiosos. Aquele homem necessitava e precisava de ajuda. Ele precisava de alguém que estendesse a mão para ele. E Jesus toca na ferida dos judeus. Vocês estão vivendo em disputas. Vocês estão vivendo de aparência. E quando aquele samaritano pega aquele homem, ele se humilhou diante daquela situação. Porque ele pegou aquele homem, colocou sobre o seu animal e o conduziu. Existia em Israel uma diferença muito grande entre aquele que puxava o cavalo e aquele que estava montando. Não sei se você se lembra da história de Amã, que tenta humilhar Mordecai. Quando Deus operou o milagre na vida de Mordecai, Amã passeou pela cidade em profunda humilhação, puxando o seu inimigo montado em cima do cavalo. Quando aquele samaritano coloca aquele aparente homem que poderia estar morto em cima do seu animal e começa a conduzi-lo até uma estalagem, ele estava se humilhando diante de toda a sociedade, porque ele havia colocado um inimigo, uma pessoa que ele não precisava ajudar, mas ele colocou sobre o... Eu vou deixar tudo pago aqui, e se ele tiver algum gasto a mais, quando eu voltar, eu vou pagar tudo aquilo que ele gastou. Quando ele diz isso, ele está se comprometendo. Ele não está ligando se vão descobrir que foi ele que ajudou. Ele não está ligando se os judeus vão olhar para ele e buscá-lo e acusá-lo de ter feito aquilo com aquele homem. Ele apenas quer ajudar, apenas quer agir. E esse é o amor que Deus espera de nós. É o amor que vê e faz. É o amor que vê e se compadece. É o amor que vê e estende a mão, independente se você gosta ou não gosta, independente se você tem um inimigo declarado ou não, que é muito feio isso, né? Para nós que somos religiosos, que professamos que acreditamos em Deus, amaldiçoarmos as pessoas como os judeus faziam com os samaritanos, acusavam de falsa adoração. É muito feio carregar uma Bíblia, dizer que acredita em Deus, que tem Deus como, que o ama acima de todas as coisas, mas na primeira oportunidade fala mal, critica, julga. Qual é a religião que nós estamos servindo? O que nós estamos fazendo como cristãos?
Qual é a humanidade que existe dentro de nós, como crente, como pequenos cristos, como cópia de Jesus, que é o que somos. Jesus olha para aquele doutor da lei e faz a pergunta que o doutor da lei havia feito: qual desses três te parece que foi próximo daquele homem que estava caído? Jesus era muito inteligente. Ele contorcia todas as pessoas e mostrava a realidade, e não tinha como pegá-lo, porque ele conhecia a intenção, ele sabia quais eram os desígnios das pessoas. E aquele homem não podia contrariar aquilo que havia acontecido na história. Aquele homem não podia ficar do lado do sacerdote nem do lado do levita. Ele teve que admitir diante de todos que foi o inimigo, que foi o samaritano, que foi o próximo daquele homem que estava aparentemente morto, necessitando de ajuda, necessitando de socorro, clamando por justiça, clamando por ajuda. E ele fala que foi o samaritano. O que eu quero dizer com isso? Nós, na nossa vida, muitas vezes nós decepcionamos as pessoas que nós amamos, também nos decepcionamos com as outras pessoas, nos frustramos, porque o padrão que Jesus está apresentando aqui para o doutor da lei é impossível de ser alcançado. Quem poderá herdar a vida eterna? Jesus mostra isso para ele: amar a Deus acima de todas as coisas, guardar a lei, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e o próximo como a ti mesmo. É você cumprir todos os 10 mandamentos e todas as outras ordenanças e leis que estão na Bíblia Sagrada. Mas a grande pergunta é: quem é capaz de viver tal exigência das Sagradas Escrituras? Quem é capaz de executar e fazer e cumprir com tudo aquilo que diz a Bíblia Sagrada, sendo que lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 10, vai dizer assim: aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um único ponto, torna-se culpado de todos. O que diremos nós, sendo que a Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e se extraviaram da glória de Deus, e aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós falhamos, todos nós temos os nossos erros e falhas, mas o que Jesus está querendo ensinar aqui é isso. Esse padrão de santidade, de perfeição, é impossível de ser alcançado por nós, simples seres humanos. É por isso que, se a sua justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, é por isso que, se você acha que através das suas obras, das suas ações, através da sua bondade, você acha que você vai alcançar a salvação, você está muito equivocado a respeito disso, porque a nossa salvação, a Bíblia Sagrada diz que é mediante a fé, e isso não vem de nós, é pela graça, é um dom de Deus. Nós fazemos as boas obras porque somos salvos, nós fazemos as boas obras, nós ajudamos as pessoas porque nós entendemos que fomos justificados por Jesus. Jesus nos justificou, e porque Jesus nos justifica, nós contribuímos com a nossa sociedade, com os seres humanos que estão à nossa volta, mas nós precisamos buscar isso. Se não é possível alcançar tal perfeição, é possível viver uma vida diferente, sim. Ame as pessoas que estão à sua volta, dê valor para os seus filhos, dê valor para os seus pais, dê valor para os seus irmãos, dê valor para a igreja a qual Deus te colocou. Quando aquele samaritano leva aquele homem para a estalagem, o texto diz que nós fomos conduzidos para a igreja.
E é aqui que nós somos tratados. É aqui que nós vamos receber a ajuda. Não sei quem trouxe, quem levou, mas é aqui que nós recebemos o bálsamo. É aqui que nós recebemos o cuidado após os primeiros socorros, após a compreensão de que o samaritano estava tipificando Cristo. O samaritano da história, ele é entendido como Jesus Cristo, aquele que foi rejeitado, aquele que ninguém esperava. Foi ele que ajudou. Eu quero dizer para você que às vezes nem em você acredita. Às vezes você olha para a sua vida e acha que as pessoas não acreditam em você e que de você não pode vir nada bom. Mas saiba que você foi escolhido por Deus para ser um agente dele de bênção na vida do seu próximo, na vida das pessoas. Talvez você foi rejeitado dentro de casa pelo esposo, pela mulher, pelos pais, pelos irmãos, ou até mesmo dentro da igreja, dentro do ministério. Mas é esse, o rejeitado, que é escolhido por Deus e é levantado para dar testemunho e mostrar Jesus Cristo para o seu semelhante. Assim Jesus, que foi rejeitado pelo seu povo, foi rejeitado pela nação de Israel, é dele que vem a salvação. Às vezes nós rejeitamos Jesus com as nossas atitudes, com aquilo que fazemos, com os nossos erros e falhas. Mas Ele é o primeiro a se importar com você quando Ele te vê caído, ferido, despojado, precisando de ajuda. Ele vem com o seu amor, com a sua graça, com amor que não pede nada em troca, e demonstra novamente o amor, estende novamente as mãos e sara suas feridas.